Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 7 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Um Salvador de Coração Quebrantado. O texto que serve como base para o nosso estudo, um deles, na verdade, João capítulo 1, verso 11, que diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando nós olhamos para a história de Israel, e ao mesmo tempo para aquilo que foi a descrição que Cristo Jesus fez do que aconteceria com Jerusalém quando ela fosse cercada pelos exércitos romanos, quando alguns anos mais tarde o general Tito cercaria a cidade e ao mesmo tempo a destruiria. A quantidade de pessoas que morreram pela fome e ao mesmo tempo de forma agonizante. E depois, quando a cidade chegou a ser invadida, os soldados romanos tinham um ódio tremendo por conta dos judeus. E quantos foram os judeus que foram massacrados quando Jerusalém foi tomada? Quando olhamos para isso tudo, algumas pessoas, de forma desavisada, se perguntam por que Deus permitiu que tanta gente sofresse, tantas crianças morressem vítimas da fome, atos de canibalismo que aconteceram dentro da própria cidade por causa da fome. Como é que Deus deixou que isso acontecesse? Ele que é o Todo-Poderoso. Na verdade, Deus não teve nada a ver com isso. Durante séculos, o Senhor Jesus enviou seus profetas para chamarem a atenção da nação e mostrarem para eles que todas as escolhas, todas as atitudes trazem após si as suas consequências. E que a rebelião, ela cobra um preço extremamente alto. Entretanto, cada um dos profetas de Deus foram rejeitados. Sua mensagem não conseguiu alcançar o coração das pessoas. Finalmente, o próprio Cristo veio, conversou com eles, andou pelo meio das pessoas em todas as cidades, inclusive de Jerusalém. Em Jerusalém, o Senhor Jesus sofreu uma das maiores perseguições de todos os tempos. Houve muitos momentos que a Bíblia simplesmente menciona que o Senhor Jesus teve que sair de Jerusalém porque ele estava sendo perseguido ali. Houve momentos em que ele acabou tendo que ir para fora do país, para as regiões de Tiro, de Sidom, Cesareia de Filipe, e assim por diante, porque ali em Jerusalém ele estava sendo perseguido. E por que tudo isso? Porque as pessoas foram fazendo escolhas. O próprio Sinédrio, os líderes do Sinédrio, chegaram a dizer: é melhor que morra uma pessoa do que toda a nação perecer. E as pessoas do tempo de Jesus fizeram suas escolhas. E Jesus, visualizando o futuro, ele chorou sobre a nação. Quando você pensa sobre aquilo que aconteceu no próprio domingo da última semana de Jesus aqui na Terra, quando ele vinha chegando da região de Betânia, e vinha montado em cima de um jumentinho, quando ele chega em cima do Monte das Oliveiras e enxerga a estrutura da cidade, vê a colina de Ofel, o templo de Herodes, que havia sido reformado durante 46 anos, uma estrutura magnífica. Ele olha para aquilo tudo e os discípulos olham e dizem: que coisa linda, porque realmente era uma coisa bonita de se ver. Jesus chora sobre Jerusalém. E ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te embaixo das minhas asas como uma galinha faz com seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Agora a tua casa vai ficar deserta. Palavras ditas com lágrimas nos olhos, com voz embargada pelo choro alto. Ela não te descreve esse momento, mencionando que com uma angústia de coração Jesus chorou sobre aquela cidade que tinha sido objeto do seu amor por milênios. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus sob a nossa perspectiva, pode ser que não consigamos compreender todas as ações que acabaram tendo lugar com eles. Mas quando olhamos sob a perspectiva divina e vemos todas as oportunidades e privilégios que Deus deu àquele povo, nós somos capazes de poder entender que houve um determinado momento em que o Senhor Deus não tinha outra coisa a fazer a não ser retirar a sua mão de proteção sobre essa cidade.
o que fez com que ela fosse completamente destruída. Não fazia parte do plano de Deus que isso acontecesse. É interessante aqui que o último parágrafo do nosso guia de estudos relembra que aqueles que, dentro da cidade, estavam dispostos a ouvir a mensagem do Senhor Deus, eles tiveram a oportunidade de poder se salvar. O texto diz assim: a maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém em 70 depois de Cristo era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu a instrução de que, quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. E a história menciona que todos os cristãos, quando viram a aproximação do Império Romano, se prepararam. Mas houve uma situação, quando o cerco estava sendo levantado, o general romano recebeu a orientação de que ele deveria retornar a Roma. E houve um tempo entre esse primeiro cerco e o segundo, o que fez com que todos os cristãos que estavam na cidade nem sequer olharam para trás. Eles saíram e foram embora. Nenhum deles pereceu no cerco. Ou seja, aqueles que ouviram atentamente as instruções do Senhor e as seguiram e obedeceram sua palavra foram salvos. Não fazia parte do plano de Deus que o seu povo sofresse, que o seu povo fosse exterminado, como foram aqueles que estavam dentro da cidade de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor respeita o livre-arbítrio. Amanhã, inclusive, no nosso guia de estudos, nós desdobraremos um pouco mais isso, porque a nossa temática vai ser cristãos providencialmente preservados. A gente vai entender como o Senhor Jesus preparou os cristãos para que eles pudessem, de alguma forma, escapar do cerco. E Deus nunca deixou o seu povo no escuro. Ele abriu algumas janelas proféticas para que o seu povo pudesse saber o que ia acontecer e pudessem se preparar para esses acontecimentos. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor sempre cuida do seu povo, dando instruções, mostrando em tua palavra aquilo que é importante que saibamos. Dá-nos forças para podermos te obedecer. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?